Graça e paz, metanoianos, tudo bem com vocês? Olha, estamos de volta, é isso mesmo. Metanoia Podcast ficou um tempo parado, porém estamos aqui de volta com o coração fervente, com uma mente transbordante, assim para edificar os nossos corações, né? E desde já, gente, quero apresentar a minha companheira Ingrid, que sempre esteve comigo. Tava com saudade de você, Ingrid. De verdade. Michel? Sentados aqui juntos, um olhando pro outro. É verdade, deu Que- até uma emoção, uma Sabine, quando eu tava emoção. orando antes de começar. Lembrando de muitas coisas, né? Faz um reprise na nossa Uma mente, né, reprise. Michel? E É. melhor ainda é estar com um público que realmente quer ouvir a palavra de Deus e ser edificado na palavra, né? E agradecer também, né, Ingrid, por esse pessoal que está conosco, né? Que É vem confiando verdade. no nosso trabalho e também É mesmo a gente sendo parado, edificados. muita gente pergunta, né? Sim, Lá no Instagram, pra gente mesmo, quando vê a gente pessoalmente, né? Então, o pessoal torcia muito pra nossa reestreia. sim. E a gente tá aqui hoje, graças a Deus. Graças a Deus. Ó, vamos tocar assim? Esse aqui é o nosso, né? Tamo junto. E desde já, gente, queremos apresentar o nosso convidado de hoje. Uma honra, né? Uma honra dele. Eu podia passar a biografia dele todinha aqui. Todinha. Mas aí você vai conhecer ele hoje aqui. Estamos aqui com quem, Ingrid, mais uma pessoa aqui no Metanoia Podcast. Quem é? Denis Robert. Denis Robert. O nome dele já é forte, hein, Michel? Cara, seu nome é forte. É profético. Quem escolheu o seu nome, Denis? Meu pai. Cara. E é um nome totalmente americano. Robert, Eu fui né? pra América e tenho uma filha americana. Que Profético, coisa, né? profético. Demais. Agora fala a verdade, você não parece um coreano. É verdade. Já falaram isso, né? Podia falar Só falta o cabelo japonês. lisinho. Verdade, verdade. Mas que honra, verdade. hein? Honra Prazer mesmo, meu. Denis, né? Você tá aqui conosco e aceitar o nosso convite. Amém. Mandei mensagem pro Denis, falou, não, tamo junto, vamos pra lá, cima. vamos lá. Esse cara tem um coração diferente. Amém, amém. Coração diferente, uma Amém. humildade esplêndida, né? Amém. Dá pra Deus ver nos seus abençoe. olhos, né? Amém. E ele gosta de conversar, hein, Michel? Gosta de conversar. A gente vai conversar Gente, a gente tava muito. conversando. Preparem os vossos ouvidos. Coloca o fone. E a gente estava conversando aqui, uma coisa que a gente já estava conversando nos bastidores ali, né? Juntamente hoje, gente, eu tenho que apresentar o nosso filmmaker também, né? Verdade. Obrigado, Wesley. Tá aqui com nós. Filmmaker. Filmmaker. Hoje mudou, cara. Antigamente era... O que falava antigamente? Eu não sei, cara, o que falava antigamente. Alguém tentando O fazer carinha que vídeo. filma. O cara que filma, né? Hoje é filmmaker, hoje é diferente. Mas eu tava conversando aqui com o Wesley, cara, e nós tava falando sobre desses pregadores mirim, né, que tava acontecendo. E ele você tocou aqui nos bastidores, né? Vamos falar um pouco, tal, não sei o quê. Cara, e o que tá surgindo hoje de pregadores mirins é brincadeira. Nada contra também. Eu tenho uma particularidade, vejo Deus usando muitas pessoas, né? Mas vamos com calma, né? Vamos com calma. Verdade. E é o que tá acontecendo muito hoje, né, Ingrid Robert? Sim. Né? Porque, né? Eu vim da Deus e Amor antes de vir para a Assembleia de Deus. Nossa, E bem na Deus e tradicional. Amor, na Deus e Amor era um celeiro de pregadores mirins. Sim. Né? Aqueles pregador pequenininho, Você de era um, cara. terno. Hã? Você era um. Eu era um. Eu usava terno e gravata e ficava do lado da cabine do Davi Miranda. Do lado. Era Meu pai só milagre. É que meu pai era pastor. Ah, E meu tá. pai fazia parte ali dos pastores mais próximos do Sim. Davi Miranda, então eu fiquei muitos anos ao lado da cabine de vidro, Sim. e aí muitos milagres aconteciam, as Sim, pessoas pediam para mim orar também. Que legal, cara. Por bondade, o Senhor me concedeu um dom de operações de maravilhas. Aham. Teve até um episódio que já oramos, o Senhor já levantou um paralítico de uma cadeira de Meu roda. Deus, que glória. Aham. Que lindo. Foi recente, faz uns 3, 4 anos que isso aconteceu. Como é ver isso, Denis, hoje em dia? É surreal, porque e a campanha era Conferência de Milagres, Sim. Cruzada de Milagres. E E aí eu falei, Jesus, tem que ter milagre, né? É, Tem que ter totalmente. milagre. Acontece muito dessas Né? campanhas, não vê nenhum milagre. E aí, É. quando eu era na minha infância, Deus me usava muito por bondade, misericórdia, para orar. E muitas pessoas eram curadas. Passou-se o tempo, dá aquela adormecida, porque você perde o foco, Uhum. né? Ninguém, no começo, tem essa constância. Então, continuei crente, mas não utilizando mais o dom. O Senhor não manifestava mais esse dom.
E aí, depois dessa fase minha mais adulta, fomos ministrar nessa igreja e um cadeirante aceitou a Jesus. E ele veio na cadeira de roda Meu e era um Deus. senhor de idade de 70 anos. Nossa. Já estava 12 anos paralítico, sem andar. Uhum. Cadeirante, 12 anos, porque teve um câncer e paralisou as pernas dele, tirou a movimentação. A perna dele estava totalmente enrijecida, Meu tinha Deus. atrofiado, o músculo atrofiou. E aí, vamos orar por ele, igreja. Aí estão orando. Recebe ele, escreve o nome dele no livro da vida, aquela coisa toda, né? E aí Deus falou, e foi nítido. Fala para a igreja dobrar a comunhão, porque eu vou levantar ele da cadeira. Meu Deus. Eu E a sei que é coragem? coisa da minha cabeça. Olha, tá aí uma coisa que Deus me deu, foi coragem e ousadia. Que Ingrid vai falar, ter Muito, coragem de falar isso. hoje em muito, dia, muito, então, né? muito, muito. E aí, eu falei, nossa, Deus, logo eu. Tinha tanta gente que precisou fazer, chegou meu dia. E aí eu falei pra igreja, a igreja dobre a comunhão porque Deus vai levantar ele da cadeira. Deus, cara. Aí, que tem um segredo, especificamente dessa oração. O pastor da igreja desceu do púlpito e começou a incentivar o cadeirante. Começou a falar palavras de incentivo. Levanta, você consegue, vai dar certo, Ai, meu Jesus Deus. vai te curar. Então ele começou a fazer a parte humana, psicológica, Sim, e a igreja fazendo a parte espiritual. espiritual. Interessante. Uhum. Porque ele precisa ter fé, mas ele precisa também desse estímulo, né? É uma Trabalhar a pessoa que mente, acabou né? de voltar para Jesus, então a fé Sim. dele não estava 100% ativa. Uhum. Ativou naquele dia porque ele acreditou na palavra e Isso. aceitou a Cristo. Sim, sim. Mas para levantar de uma cadeira, calma aí, né? Totalmente. Tem gente que tem anos de igreja, ouve a palavra todo dia e ainda não tem fé. É. E aí ele começou a levantar aos poucos, ficou de pé. Ele começou a sentir muita dor nas pernas. E aí ele começou a sentir dor e queria voltar para a cadeira. E o pastor não deixou. Você consegue, aguenta um pouco mais. Fica de pé e coloca as mãos no altar. Meu Deus. Aí ele travou no altar. E aí eu desci do altar, o pastor também colocou a mão na perna direita, eu coloquei na perna esquerda. E aí eu senti aquela perna muito... Gente, eu nunca vi mesmo, algo tão Meu Deus. rígido. Nossa, Parecia uma pedra. cara. E fina, bem fininha, porque não tinha mais músculo, Uhum. né? Mingou. E aí, orando. Eu não sei o que aconteceu, mas foi uma glória tão grande na Meu igreja, Deus. porque ele já estava de pé. Sim. Já era um milagre. Daqui a pouco esse homem começou a bater o pé no chão. A bater o pé no chão, a bater o Nossa. pé no chão. Ele começou a olhar pro céu assim, ó. Meu Uau. Deus, que Tem glória. vídeo no meu Instagram. O vídeo tá lá. É mesmo. Um senhor cadeirante. Depois você até põe esse vídeo. É. E aí, daqui a pouco, ele fica de pé e começa a andar no meio da igreja, segurando só com uma mão no braço do pastor. Daqui a pouco, ele soltou as duas mãos. Meu Deus, que E aí, glória. no final que ele já tava andando, falaram pra ele, ó, agora que terminou o culto, pode sentar aqui na cadeira pra você ir pra casa. Ele falou, não, a cadeira me trouxe até aqui, mas eu vou levar a cadeira pra casa. Uau. Meu Deus. E aí é o forte. vídeo termina, a cadeira na frente dele E e ele levando carregando a cadeira. vazia. Meu Deus, que glória. A melhor imagem É, que eu podia é cara. isso aí. Deus, Nossa. que lindo. Então, essa foi a experiência que eu tive nessa área de cura. E aí, depois desse dia, outros milagres aconteceram. Gente que tinha muleta começou a andar, enfim. Então, na Deus e Amor era normal, pregador mirim. Uhum. Só que, o que eu penso sobre pregadores mirins na atualidade? Os pregadores mirins daquela época não tinham a notoriedade que os de hoje têm. Entendi. Não tinha Instagram. Era a época de É. Orkut. E olha lá ainda. Era a época do Orkut. As crianças nem podiam ter Orkut, né? Aí depois vem a época do Facebook. Sim, Mas resumindo, nem todo mundo tinha celular para filmar, sim. nem todo mundo tinha esse alcance que tem hoje das redes sociais. Então, resumindo, o que eu acredito? Nem todos os pregadores mirins estão preparados para o holofote. Exercer, né? Exercer até a função, pode exercer, mas eu acredito que pelo fato de não ter tanta maturidade espiritual, não ter maturidade também na vida, porque a maturidade na vida faz você não deixar subir para a cabeça.
Também. Uhum. A espiritual faz você entender que você não é ninguém. Você é um vaso que Deus utiliza, derrama azeite ali em você, mas se ele não fizer isso, você não é nada. Sim. Verdade. E eu acho que para você ter essa maturidade, isso leva um tempo. Você pode ter maturidade na palavra ali, de falar, mas isso não significa maturidade. Se você estudar bem, mesmo sendo novo, Você vai saber falar. você vai saber Uhum. falar. E o saber falar não significa que você Fica. tem maturidade É para verdade. isso. É verdade. Entendeu? Uhum. Então tem gente que fala com uma propriedade tão grande, mas quando ela desce do altar, ela é brincalhona, bobona, Sim, cara. meninão de tudo, meninona de tudo, porque uma coisa tem nada a ver com a Não, outra. é outra, é verdade. Você entendeu? É verdade. Então eu acredito que nem todos os pregadores mirins estão preparados para a ascensão que as mídias sociais hoje dão, não sabem administrar. Uhum. Você entende? Entendo. Porque se os grandes pregadores mais velhos hoje não sabem lidar com a fama, imagine um adolescente que nem terminou os estudos. Imagina, cara. Ou se terminou o estudo, ainda nem sabe a questão de relacionamento, enfim. Então, são coisas totalmente diferentes. Eu acredito que o tempo, ele capacita a gente, molda a gente e nos dá maturidade. Mas existe casos e casos que o Senhor também acelera o tempo e nos Sim. amadurece antes do tempo. Verdade. Uhum. Tem pregadores mirins que já têm uma certa maturidade porque já começou desde cedo e também teve uma vida sofrida. E o sofrimento te amadurece. É verdade. Então, por isso que eu não posso generalizar. Dizer Isso. que nem todos são imaturos e não estão preparados, mas existe os maduros e que já estão ali meio que preparados para viver isso. Mas entendeu? quando um pregador chega pra você e fala, por exemplo, daquilo que a gente já viu muitas vezes aí na internet, do iPhone 13, primeiro você tem que passar pro iPhone 13, depois pro 14. Esse tipo de pregação é o que tá na mente dele ali no momento. Sim, sim. Né? Sim. Você acha que é correto utilizar Se é esse válido. tipo? Ou ele tem que estudar a Bíblia mesmo e pregar a Bíblia mesmo? E como é? Olha, eu sou Você muito tem? equilibrado, então eu vou falar 2 pontos de vista. Hum. Eu penso os 2 lados. Eu penso, embora você tem que ter um lado só, né? Mas eu acho que tem coisa que dá pra você ter um equilíbrio, um bom Sim. senso. Eu acho que todo equilíbrio, né? Jesus criou um método de linguagem chamado parábola. Sim. E parábola é nada mais do que dar exemplos e exemplificar. Um exemplo. Tá vendo esse copo? Sim. Era vez um copo. E esse copo precisava ser cheio. Porque ele não tem nenhuma utilidade se ele tiver vazio. Então você tem que deixar ser cheio para que você tenha utilidade. Pronto. Aí você já solta. Abra a tua boca, porque Deus vai te encher. Isso não foi uma parábola? Sim. Um exemplo. Basicamente, o que esses pregadores, alguns deles fazem, é exatamente isso. Basicamente, o que ela faz, porque eu já gosto de dizer direto já, é exatamente isso. Ela usou uma parábola. A questão é que, de forma proposital, ela só posta nas redes sociais a parte das parábolas, se eu posso colocar assim, né? Ou a parte das comparações. Só posta a parte das comparações. Por quê? Quem gosta disso são pessoas ou leigas na fé, ou pessoas que... leigos é que não conhece, tá, gente? Ou pessoas que são novas convertidas, que conhecem, mas conhecem pouquinho. Ou pessoas que são simpatizantes. Tipo assim, eu gosto da igreja, eu gosto dos evangélicos. É tão legal tá lá. Que bonitinho. Porque o crente que é doméstico na fé, aquele que já tem um certo tipo de maturidade espiritual, já não interessa tanto para ele isso, porque ele não precisa parábolas para Deus falar com ele. Entendo. Ele já precisa de ouvir uma palavra mais recalchutada. Recalchutada não. Ele precisa de uma palavra mais objetiva, uma palavra mais bem elaborada, porque ele já entende já. Entendo. E esse que é o problema. É que ela só posta vídeos nesse formato. Então, o que dá para entender?
que ela só posta para alcançar esse tipo de público e é o que tá dando certo. Isso. Então eu vou postar o que dá certo. Mas isso é preocupante. Aí que a forma que ela está falando não está errado. O problema é a intenção do coração dela em utilizar Tá o que ela está falando. falando. É. Sim, sim. Uhum. Você entende? Entendo. Porque ela não tá usando, eu quero alcançar esse tipo de pessoas. Não, tem uma hora que você tem que dar papinha para algumas pessoas na fé. Mas a criança cresce. E a criança cresce de acordo ao que você também vai dando para ela. Sim, sim. Sim. Minha filha de 2 anos comia papinha. Hoje ela não come mais papa. Hoje ela come arroz e feijão. Porque ela já tem 2 anos de idade. Então, se você cresce, o seu alimento muda. Muda. E essa é a questão dos dias de hoje. As pessoas querem continuar em um evangelho que elas não querem crescer porque elas não querem abrir mão da comida que elas comem. Porque elas gostam da papa. A papa satisfaz, é docinha, é fácil de preparar, Uhum. não tem muita coisa, em muitos ingredientes. É só um pouquinho de leite para fazer papa. É um pouquinho de leite e maisena. Um pouquinho de leite e farinha láctea. E um pouquinho de açúcar, acabou. Agora, para fazer o arroz, E aí? É. e para fazer o feijão, e para fazer uma carne de panela, aí é outra história. Boa, boa. Só que tem uma coisa, fortalece mais. Olha aí. Então, essa é a questão. Ela postar ou ela falar por meio de parábolas, não há problema, porque eu já vi ministrações dela que fala sobre textos bíblicos, fala sobre outros assuntos. Em alguns determinados momentos, ela faz essas comparações. Sim. Só que ela só posta as comparações. Porque é o que viraliza. E viraliza tanto no bom sentido como no mau sentido. Só que hoje o que viraliza é o que é mau. Mau sentido. Entendeu? O que engaja hoje é a galera descer o pau. Sim, sim. Então, pra ela- Cara, Você entendeu? entende? Então eu acredito que a intenção do coração fala muito mais do que o que ela fala. Fala. Verdade. Se tem a garrafa Stanley, ou se é a garrafa normal, se é o iPhone 12, Se é um 13, Samsung, se é o Motorola. Samsung. Isso aí não é nada. A questão é a Entendi. intenção do Intenção. coração. Verdade. Você entende? É verdade, verdade. Por isso que eu falei que nem todo mundo às vezes está preparado para o ministério, porque o ministério ele te dá ascensão. Uhum. Vai chegar uma hora que Deus vai te levantar. Então é consequência você ser conhecido, ser honrado, só que você sabe usar essa ferramenta, você sabe lidar com a ascensão, Isso. entendeu? Entendo. Ou você vai deixar as visualizações tomar você? Olha aí. A quantidade de pessoas, de seguidores, não que isso é errado, mas isso me domina ou eu que domino isso? Sim, é verdade. Você entende? Nós tava falando disso, eu tava falando com o Wesley, com a Ingrid, de um rapaz, né, que estava em ascensão e tal, aquela coisa. E a gente tava falando que o coração dele tava declinado às coisas da terra. O motivo disso, entendeu? Fama, né? O cara viajou pra África, Sim. e foi pra todos os lugares. E aconteceu que o coração declinou, né? E o problema é esse, é isso que você tá falando. É onde intenção. o seu coração tá colocado, aonde ele está inclinado, né? Entendi. E isso é interessante, o Denis, você falou. E nesse aspecto, Denis, nós sabe que você é um pregador hoje. Você e Mara é um pregador internacional, cara. Vocês pregam fora, É fora do verdade. Brasil. Sim. Morou Verdade. nos Estados Unidos por 2 anos? Moramos lá. Moraram nos Estados Unidos por 2 anos. Amém. E viveram ali, pregaram o evangelho. Como reter essa parte? Porque nós somos seres humanos, Sim. né? Como reter essa parte de não deixar Guardar o coração, ego, né? Guardar o coração. O ego subir. Então, o que nos ajudou, assim, de forma natural, eu julgo que eu não tinha muito problema com questão de ego. Sim. Antes de ir pra lá. Antes de ir, eu julgo que eu já não tinha problema. Depois de vir de lá, aí eu tive certeza que eu não tinha problema com ego. Por quê? Antes de ir, eu fui ensinado a isso. A minha essência era isso. Sim. Uhum. Na verdade, eu não fui ensinado a ser humilde. Eu nasci com essa essência. Uhum. Tem coisa que você adquire e tem coisa que você nasce, É. né? Uhum. Eu nasci com isso. E fui ensinado
a ter esse comportamento de humildade, não deixar soberba, tal. Mas depois que a gente chegou lá, eu e a Mara, de formas separadas e juntos, tivemos experiências com Deus que nos fez entender que nós não somos nada. Entendo. Uhum. Eu quase morri Foi, né? com tuberculose e pneumonia, e a Mara quase morreu com pré-eclâmpsia e pós-eclâmpsia. A língua enrolou, formigou o corpo inteiro, delirou. Então, assim, ela chegou quase perto da morte, eu também cheguei quase perto da morte. Nisso daí eu entendi que eu não era nada. Que a qualquer momento Você acredita um dia que eu foi tava na sinal- Disney, outro dia eu tava dentro do hospital morrendo. Você acredita que foi um sinal de Deus, algo ali pra tratar com vocês? Eu acredito que não foi para tratar essa área. Eu acredito que foi para ter experiência em uma outra área e que, consequentemente, atingiria essa área. Sim. Eu não quero aqui também falar, gente, eu sou super humilde, Deus nunca vai tratar isso comigo. Eu não posso dizer isso, Sim. porque nem eu conheço meu coração. Uhum. Mas eu sei que essa área também foi tratada. Uhum. Só que pelo enredo de tudo que aconteceu, eu entendi que o que Deus queria nos mostrar ou tratar com a gente era um outro assunto que não estava ligado à questão de ego, de soberba, tudo mais. Mas eram coisas assim, nos preparar para nos fazer entender que nós dependemos 100% dele. Sim. É a dependência de Deus. Também nos preparar para uma ascensão futura que virá. Entendo. Uhum. Então ele já estava preparando ali a gente, dizendo bem assim: se vocês dependerem de mim, eu tiro vocês de situações tão terríveis quanto essa e faço vocês viverem algo extraordinário. Uau. E mostrar pra gente que o evangelho ele não é só glamour. Uhum. Evangelho não é Disney. Não é Disney. Evangelho é sofrimento. E não é que você tem que sofrer para você entender que você está cumprindo o evangelho. Não, isso aí já é vitimismo. É gente que quer... Ai, deixa eu me vitimizar bastante aqui, porque aí eu vou ter a sensação de que eu estou sofrendo por Cristo. Não. Não é isso. O sofrimento, ele vem. Não é você que sofre por si mesmo. O sofrimento vem até você. Deus que te prova, não você que se prova. Entendo. Só que a questão é que o sofrimento que o evangelho te causa, na verdade, não é para que você sofra, é para que você se alegre nele. Foi o que Paulo Foi disse. só isso. Eu tenho prazer nas minhas tribulações. Então, quanto mais eu sou atribulado por causa da palavra, ou pelo evangelho, ou por pregar a palavra, mais eu sinto prazer de estar sendo perseguido porque eu estou fazendo a coisa certa. Então, quando a gente estava lá, a gente entendeu que o evangelho não era... quer saber se um pregador tá bem? Vê as agendas que ele tem. Vê se ele prega fora do Brasil. As pessoas medem o seu Isso, ministério de verdade. acordo Isso. à sua agenda. Você Sim. coloca lá, mês de abril, 30 agenda. Prrr, aí Esse todo é. mundo fala, esse tá Esse aí estourado. tá estourado. Vou chamar pra minha Esse igreja. eu vou chamar. A agenda dele tá lotada. Aí vem um que tem 6 agendas. Aí você fala, Esse Esse ninguém não é legal, chama. não. ninguém chama. acontecendo. Eu acho que É. Deus não tá com ele. E aí? É. E aí, o evangelho não é isso. O pregador não pode ser medido por isso. Sim. Então, o Senhor mostrou pra gente que o fato de a gente estar nos Estados Unidos não significava nada. Entendo. Vocês estão aqui nos Estados Unidos por causa do ministério de vocês? Olha onde vocês estão agora. No hospital. Hospital. Cadê o pregador? Cadê a pregadora? Tá aí, quase morrendo. Nossa. Entende? Então, a gente voltou com o sentimento de quanto maior você... quanto mais alto Deus te colocar, menor você precisa se sentir. Entende? Você entende? Forte. Então a gente voltou com essa Ô, Denise, mentalidade. deixa eu te perguntar. Como que é você e a Mara, né? Marido, Aham. mulher, vocês têm que conciliar ali, né? O ministério. Vocês dois pregam, né? O Sim, mesmo sim. ministério, né? Verdade. Incrível, né? Verdade. É, normalmente é a mulher que canta. Poucas Isso, exceções, né? Eu isso. acho que hoje é o Eduardo
e a Camila Barros. É, verdade. Por exemplo, Sim. vocês são muito iguais, é verdade. Assim, tem um ou outro, mas eu não recordo. De difícil. outros. De casal, assim, que difícil. prega, Verdade. são poucos, né? A Isabela Garcia, por exemplo, a nossa amiga, É. ela prega o Marcos. Né? Ele Mais pra ele é canta cantor que pregar. e também prega. Mas o mais, Marcos acho que é alinhada pra cantar. pra né? cantar, Então, verdade. como é lidar, assim, vocês como marido e mulher, Aham, né? Pais isso. e pregadores. Aham. Como que é lidar, assim, com essa vida entre vocês no cotidiano mesmo, né? Sim. Porque eu sei que vocês têm ali um preparo, né? Não, hoje eu tenho agenda, hoje é a Mara, Cara, hoje é a minha, hoje é a de nós dois. Como que funciona isso? Cada um tem que ter uma palavra, Deus dá a palavra um para cada um. Como que é isso? Vamos lá. A gente, no dia que eu prego e ela não tem agenda, ela vai me ouvir. Ela vai Sim. me acompanhar. Entendi. E ouve a palavra. Uhum. Do texto que eu tô pregando ali, ela fala. Olha, Mara, denunciou mesmo, hein? Mas é vice-versa também. Uhum. Muito bem, Vice-versa. muito bem. E aí tem texto que ela tá pregando e eu, entendi. Que Dá pra ir interessante. por esse caminho aqui. Muito bom. Então, assim, o nosso ministério acaba abençoando o outro. Seja tanto a questão da palavra, de Deus falar através da minha vida para ela e dela para mim, como também da inspiração para novas mensagens nascerem. Uhum. Então, isso ajuda. Uhum. A questão da nossa preparação, tem dia que os dois têm agenda no mesmo lugar. Isso. No mesmo lugar. Não, no mesmo dia. E aí, vamos lá. O Denis pega o carro, leva a Mara até a agenda dela, sai da agenda dela e vai para a agenda dele. Na volta, a mesma coisa, ou os irmãos trazem. Entendo. Ou os irmãos vêm buscar ela e trazem ela de volta. Geralmente, a maioria das igrejas nós conhecemos, Sim. tem alguém que nós O conhecemos. conversado ali, né? Isso. Uhum. Ou Uber, né? Às vezes ela vai de Uber, Sim. enfim. Pouquíssimas vezes ela vai de Uber. Geralmente ou eu levo, ou a igreja vem buscar. Uhum. Nisso daí a gente tem a Serena. E Uhum. aí, ou eu levo a Serena, ou ela leva a Serena. Você acredita que eu vou pregar eu e a Serena? Acredito, cara. Às vezes a Mara Galera, vai você sozinha. precisa ver o Denis como pai, cara. É incrível, velho. Cara, eu vou com a Serena e eu deixo ela em cima do púlpito, sentada na cadeira. Ela ama ver fotos e vídeos dela mesmo. É mesmo. Dela Não sei mesmo. se é idolatria. Se colocar outra coisa lá, não não vejo. sei. Aí pra mim não dá bebê fim. Eu não posso nem falar esse nome, que eles não tá patrocinando a gente. Ah, é. Então, Muito bom. se como eu não gosto de colocar desenho pra ela, eu diminuo o máximo possível, eu coloco vídeos e fotos na hora que eu vou pregar. Então, até a hora do culto, eu fico com ela. Tem vez que eu tô no culto e tô andando com ela no meio da igreja, passeando com ela, e o culto rolando. Rolando, né? E o pregador andando no meio da igreja com o bebê. E aí, quando dá a hora da palavra, eu coloco ela na cadeirinha, dou o celular pra ela ver as fotos e os vídeos, e ela fica brincando ali, ó, amando ver Vê foto, a vídeo. Foto dela, os Que vídeos bom, dela. né? E aí, às vezes ela fala, olha papai, no meio do culto. E eu tô pregando, vendo, filho. eu pregando, eu falo, filha, nossa, que forte, né? Meu Deus do céu, a igreja morre de dar risada. A Amara já não é assim. É porque, né? A Amara, se a Serena falar uma coisa, já desconcentra ela totalmente. Acho que é mãe, né? Coisa que é demais. coisa de Já mãe. desconcentra. Então, o que fazemos? Os irmãos que nos convidam, nós pedimos para os irmãos cuidarem da Serena, Uhum. dentro da igreja, nos olhos da Amara, nos meus olhos, Uhum. ali. Porque não é porque você tá na igreja Sim, que é 100% confiável. com Sim. A certeza. gente já viu caso aí de gente recente. Teve uma mulher que tentou raptar, sequestrar uma criança dentro da igreja. Acho Meu que eu vi. Deus. Não, Foi, vi não. foi. Pegou da mão, Tava todo mundo. Aham. Acho que é bem porque a gente na igreja. Isso. Né? Tá na internet. ela Nossa. pegou da mão da mãe e foi andar. Foi andar. Assim. E a mãe foi vendo, falou, ela tá indo pra fora da igreja. E foi Foi. atrás da mulher. Meu Deus. Dentro da igreja. Que perigo. Então, um adendo pros pais. A igreja não é lugar de santo. A igreja é lugar de pecador que tá buscando a santificação. Uau. É verdade. Então, pode ter todos os tipos de espécies dentro da igreja. Mas, cara, você Nem conhece. todo mundo é liberto. É. Então, a gente faz dessa forma. Ou, o último caso, que tem que ter vários planos, né? Deixar com a avó.
É. Esse é o Aí plano eu tradicional, saio cara. da minha casa, É. levo lá pra Zona Leste de São Paulo, E volta. deixo eu lá e de lá vou pra agenda. Mas Na- deixa eu te perguntar, vocês. É interessante, né? Porque você falou que vai com a Serena, né? Enfim. Aham, Vocês prezam sim. para que a Serena estejam perto de vocês? Em qual sentido? Nesse sentido de quando, mesmo quando vocês Na vão pregar, agenda. ela tem que ir. Ela Tem tem que que estar lá ir. com a gente. Porque é minha responsabilidade. Não é a responsabilidade da minha mãe. Uhum. Não é do meu pai, de ninguém. Então eu Entendo. preciso levar. Prezar Verdade, isso. cara. Uhum. Você entende? Uhum. Eu não vou ser um tipo de pai que eu vou enfurnar ela dentro da igreja. Olha, para você ser crente, você tem que estar na igreja de dia, de tarde, de noite, dia, tarde, noite, dia, tarde, noite. Não. Entendo. Mas eu entendo que nesse princípio, que a Bíblia diz, né? Ensina o teu filho no caminho que deve andar, porque quando ele crescer, não se apartará dele. Então entende que a principal fase da vida que É tem que agora. ensinar e tem que ir para a igreja é a fase agora. da infância e adolescência. Uhum. Porque a maturidade começa a chegar entre a adolescência e a fase adulta, do Adulto, jovem. né? Uhum. Então, essas duas fases é a fase que, pela psicologia, a mente da criança é uma esponja. Então, ela absorve o máximo de coisa coisas, possível. Então, eu levo nesse sentido, porque a infância dela vai ser marcada dentro da presença do Senhor, e pelo fato de ela é minha responsabilidade, eu não posso terceirizar isso. Entendo. Isso. Por mais que isso seja cansativo, trabalhoso, mas somos pais, os pais Sim, somos sim. nós. Então Sim. eu não quero sobrecarregar minha mãe, os meus pais ou qualquer pessoa da família. E infelizmente hoje, Ingrid, tem muitos hoje pregadores e pregadoras que largam os seus filhos. É, Isso. Então, é isso que, Largam por isso que eu ele. Quero que perguntei, ela assim, ele acompanhe. preza isso, entendeu? eu quero É que ela muito acompanhe interessante. justamente para ela ver o exemplo. A raiz, né? A raiz. Dos pais. de A onde ela raiz tá da nossa vindo. família é o Uhum. altar. Isso. Papai, da onde viemos? Do altar. Uau, É, que é forte, hein? verdade. Forte. Ó, muito forte. Só que ao mesmo tempo eu tenho que ter cautela, porque o se expor muito, eu não vou dizer ao altar, mas a igreja como instituição pode também escragar. Tudo escraga, gente. Uhum. Tudo estraga. Se não escragasse, Salomão não falaria que há tempo para todas as coisas. Uhum. Sim. Ele falou bem assim que há tempo de sorrir. Sorrir não é bom? Sim, ótimo. Sorrir demais estraga, porque ele fala, há tempo de chorar também. É, Então, se sorrir demais, você vai estragar, então tem que chorar um é pouquinho. verdade, é verdade. Então, o que eu quero dizer é que não é que muita igreja vai escragar, não é isso. O que eu quero dizer é que ela também precisa ter uma vida além da igreja. Porque a igreja não é... Ela vai se descobrir daqui a Você um entende? tempo, né? Ela vai ter Sim. talvez uma profissão. Eu digo isso porque eu não sei qual Se Deus também tem um aonde, ministério pra se ela. Deus tem um Sim. ministério para ela, Sim. eu vou mostrar um ministério para ela. Uhum. E também observar se ela também tem chamada Tem para chamada. algo. Isso. Só que também eu tenho que entender se é integral que Deus quer ela, se Deus quer ela Sim. meio a meio, tipo, a meio. pode ter uma profissão e também vou te Ministério. usar. Uhum. Então, tudo isso você tem. Porque eu não posso Ponderar, falar né? que a mesma chamada minha vai ser a dela. Não. Não tem vai. como, não tem como. Entendeu? Então, Propósitos às diferentes, vezes né? os pais vão pregar e ela vai cantar. Ô, Denise, e falando dessa parte de paternidade, né? Sua visão paterna. Sim. Como você falou, como você citou, né? Cria teu filho no caminho que deve andar, quando Sim, crescer, não se desviará dele. O que você entende sobre muitos, eu acho que é mais mães, pais não tantos, mas mães, Sim. que os filhos crescem na igreja, se Aham. desviam após a adolescência, adulto, enfim, e elas falam assim: mas eu criei meu filho na igreja. O que difere Aham. não bater com o que a Bíblia diz? Sim. Tem Na tem sua gente visão. que acha que levar filho para a igreja é É sinônimo que o filho está crente Ou convertido. ou convertido em Cristo Jesus. E não é. Essa é a questão. Às vezes os pais só levam para a igreja, mas o papel da igreja não é ensinar o filho no caminho que deve andar. O papel é dos pais. O ensinamento de conhecer a Cristo é em casa e não na igreja.
Na igreja, Interessante, só cara. vai fortificar o trabalho que já está sendo feito em casa. E essa é a questão. Em casa não fala-se nada de Deus. Ih, aí, ó. Porque na mente da pessoa eu já estou levando para a igreja. A tia da escolinha já Já tá dando ensinou. aula. É. O pastor já tá dando a escola bíblica dominical, então ele aprendeu tudo. Só que evangelho não é o que você ouve na igreja, mas é o que você pratica em casa. Uau. Uhum. Muito Você forte entende? isso. Sim. Forte. Pega aí. Porque essa é a questão. As pessoas estão achando que o evangelho se resume na teoria da fala. Não, o evangelho ele fala muito mais sobre a prática. Porque Jesus, vou falar sobre prática. Uhum. Prática que está ligado também à intenção. Veio uma viúva e colocou umas moedas lá. Sim. Veio um dos escribas, um dos Sacerdote. sacerdotes e colocou uma oferta mais alta. Jesus olhou e falou: gostei da prática dela, gostei da intenção dela. Porque a intenção dela foi: é pouco, mas é de coração. É o que eu tenho. É de verdade. E o outro veio na teoria, que foi o quê? Eu vou mostrar pra vocês o que é ofertar de verdade. Pá! Uma oferta. Aí coloca uma oferta bem alta lá. Gorda. Só que Jesus viu a intenção do coração. O que eu quis dizer nesse exemplo é isso. Uhum. As pessoas às vezes pensam que o fato de estarem ali na igreja, ouvindo a palavra e tudo mais, já é o suficiente. E a gente precisa entender qual que é o efeito que está causando em nós. Uhum. Porque se eu estou ouvindo dentro da igreja que eu tenho que falar a verdade, viver uma vida de verdade, e fora da igreja eu estou mentindo, então a palavra não está fazendo efeito. Olha aí. Não tá Ela não isso. está entrando. Ela está entrando no ouvido, saindo por outro. Pelo outro. Então, o que eu acredito é duas coisas. Existem mães que ensinaram de verdade e ainda assim o filho se apartou do caminho. Não tô entendendo. Mas aí isso é sinal possível de... isso? É possível. É possível. Pedro andou com Jesus e negou Jesus. Uhum. Você entendeu? Uhum. Pedro foi discípulo de Jesus. Ouviu a palavra pura, direto. Ele ouviu a palavra da palavra. Meu Uhum. Deus. Ah, vocês não estão Ah, aqui. é. Ele ouviu a palavra da palavra e ainda assim ele teve dúvida e falou: Meu, eu não conheço ele, não. Então, é possível você estar no lugar certo, aprender a coisa certa e fazer a coisa errada. Uhum. É forte, tá esse muito aí. forte, hein? Muito É forte. possível estar na igreja. É possível fazer a coisa certa, que é pregar a palavra, cantar, dizimar, ofertar. É possível estar no lugar certo, que é estar na igreja, não estar na balada, estar na igreja, não estar num lugar de prostituição, mas está fazendo a coisa errada. Qual que é a coisa errada? Às vezes é a intenção do coração. Uhum. Eu prego não porque amo, eu prego por causa do benefício que a pregação me dá. Eu tô na igreja porque se eu ficar no mundo, eu vou me perder, vai acabar com a minha vida. Não, eu vou ficar na igreja mesmo, minha família toda é da igreja. Então eu não vou pra igreja porque eu não tenho Me pra onde sinto sair. bem na igreja. Eu me sinto bem na igreja, eu estou confortável na igreja, Deus me dá tudo. Eu sinto paz Então, quando sinto chego lá. paz, É. E às vezes não tá lá por causa da consciência pesada. Olha aí. Entendeu? É verdade. Então, essa é a questão. É possível você aprender a coisa certa sem ensinar da vida inteira, mas no final Se se desviar dela. desviar. Muitos homens na Bíblia foi assim. Tanto que a Bíblia diz que bom não é o começo das coisas, mas o fim delas. Tem gente que tá até o começo tá bom, o meio tá bom, Mas no fim. mas no final vai dar ruim. Uau. É. Entendeu? Interessante. É Então, verdade. Interessante. por isso que tem que entender essa parte. Denis aqui tá afiado. Denis, nessa parte também, a gente sabe que você prega. E você prega em vários tipos de igreja, na Sim. verdade, né? Igrejas tradicionais. O que você tem que Igrejas falar? novas, É, muitas. O que você tem que falar da igreja? Porque assim, ó, você prega numa igreja da parede preta, cara. Sim. Mas também você prega na da parede, parede branca. Ou laranja, amarela, sei lá. Aham. O que você acha?
não falando só... A parede aqui é Sim. uma forma de Conjectura, né? dizer onde ele prega. Sim. Mas como é, cara, você entrar em cada ambiente desse? É uma palavra direcionada para o público, e são públicos diferentes, São né? públicos Sim. diferentes. Hoje, eu não sei, você pode pregar no Deus e Amor, você veio de lá, tem Aham. amigos de lá, Sim. Denis, vem pregar aqui e tal. Aham. E como é que você faz essa divisão de palavras, É a parte saber de. como entrar, né? É como se fosse a parte de respeitar, É. né, Michel? A É. doutrina, né? Vamos É. dizer assim, de cada igreja, né? É. Porque tem coisa que você fala numa Deus é Amor que você não pode falar na igreja da Parede Preta. Não Sim. falando de uso e Vice-versa. costume. Sim, Isso. sim. Nem falando de uso e Não, costume, é mas da palavra teologicamente. mesmo. Teologicamente, É. vamos lá. Teologicamente falando, até hoje, todas as igrejas que eu preguei, todas têm a mesma teologia. A de parede preta e a de parede branca. Branca, né? O que muda é os usos e costumes. O que muda é a forma administrativa da igreja. O que muda é a questão da doutrina da igreja. Na verdade, a doutrina não é da igreja, a doutrina é algo bíblico. Algo bíblico. Uhum. O uso e costume, que as pessoas colocam como a sã doutrina. Gente, não existe sã doutrina. No Entendo. sentido de uso e costumes. Colocam uso e costumes como sã doutrina. É verdade, já ouvi muito isso. Hein? Pode falar o nome do lugar? Pode. Que fala? Oxe, vamos A falar. página Assembleanos de Valor. Sei. Coloca lá a sã doutrina, É assim mesmo. referindo-se a usos e E costumes. Usos e costumes não é sã doutrina. Entende? A doutrina, quando é doutrina, ela é bíblica. Usos e costumes é um regimento interno que a denominação colocou como identidade, como uma característica. Nós vamos preservar isso daqui. Nós optamos por isso aqui. Eles querem colocar santo aquilo que é criado por homem. Tá entendendo? Uhum. Eles querem santificar algo que é Que foi o humano. homem que fez. E Uhum. não é. Então, resumindo, até hoje o que eu percebi é que é a mesma teologia. Não há diferença. Exceto igrejas que têm uma teologia da prosperidade. Mas se a igreja tem a teologia da prosperidade, eu não prego a teologia da prosperidade. Sempre Eu prego eles a querendo palavra. ouvir a prosperidade ali, né? Se eles querem ouvir, eu vou mostrar para eles que a maior prosperidade É a palavra. é eles irem para o céu, é a palavra de É a palavra. Deus, porque Sim, prosperidade não está ligada a dinheiro. É dinheiro. sim. Uhum. Você entende? Sim. Então vamos lá. Parede preta, parede branca, para mim é só uma cor da tinta. Totalmente. Muitos hoje colocam, né, Ingrid? Você Mas entende? a questão assim, por exemplo, as da parede preta, ela tem aquela coisa mais que não é pentecostal. Como que é o nome? O chip. Não, eu falo em questão de palavra mesmo, né? Tipo, por exemplo, a gente chega numa Assembleia de Deus, um exemplo, Belém, Sim. tradicional. Isso, A gente chega lá, vai dar uma palavra pra... É o Pentecoste, né? isso. É aquele Pentecoste, um pula, um fala língua estranha, aquela coisa. Aham. E já tem igrejas que a gente chega e a gente vê que o pessoal é pregado ali a língua estranha, normal, né? Tudo ali Sim. biblicamente, mas eles são mais Eu vou falar uma recatadios. coisa Como que é? vocês vão ficar chocados. Ah, Quase todas as igrejas de Parede Preta são de membros de igrejas de Parede Branca. isso é somos verdade. Eu levanto minha mão aqui, ó, eu falo, eu sou um... Você entende? É verdade. Sim, é verdade. A Parede Preta, ela nasceu em 1910? Não. Não. O que nasceu em 1910 foi a Assembleia de Deus. Sim. É. Então, querendo ou não, o Brasil, na sua maioria, é de igreja tradicional. É de igreja pentecostal, é de igreja de hino da harpa, Sim. corinho de fogo. Então, as igrejas de Parede Preta, que eu costumo de dizer church, Vai. né? As churches, as comunidades, elas são recentes no sentido de entre a Assembleia de Deus, Sim. 1910, mais de 110 anos, elas são mais novas. Esses membros vieram da onde? Tudo da Tudo das assembleias. Então, Tudo. todas as vezes que nós ministramos nas igrejas, que são comunidades, são church, são Parede Preta, todas elas
tem os seus pentecostais dentro delas. Dentro delas. Tem as irmãs do coque na Na parede preta. Então, o que eu quero dizer é que, assim, eu posso falar porque eu estou inserido lá. Uhum. Tem gente que fala, tem pastor da Assembleia que fala da parede preta, mas ele nem cultua, ele nem vai, ele vê o vídeo. Então, o que eu estou falando é com propriedade. A igreja, church, comunidade, parede preta, é avivada, é pentecostal, tem palavra, pelo menos as que eu estou indo. Sim. E se não tem, quando me derem a oportunidade para pregar a palavra vai ser pregada. Porque a Porque palavra assim, é não genuína. importa como Sim. que eles estão conduzindo. O importante é eu ser fiel ao momento que foi me dado para pregar aquilo que fui Aquilo chamado que foi para pregar. Aquilo que Deus te chamou. Então eu posso modificar a minha roupa no sentido assim, church, eu não vou de terno e gravata. Sim. Eu vou com uma camisa social, sem gravata, com uma calça de sarja, Mais esportivo, tranquilo, né? tudo mais, mas do jeito que eu prego nas assembleias, é o jeito que eu prego na church. Ah, isso é legal. Da mesma forma. Isso é legal. A palavra não muda. Não muda, né? Entende? E muitos hoje querem mudar, né? essa Então o parte. pessoal só queria criar uma polêmica e pessoas que falam talvez mal, boa parte deles, eles pegam situações infundadas, sabe? Não tem motivo. Sim. É besteira eu criticar de como que eles estão fazendo para o evangelho chegar. Se o evangelho é verdadeiro e genuíno, eu não quero me importar como que está sendo o seu método. Entende? Desde que seja um método íntegro. Desde que Realmente, você não se suje para poder limpar alguém. Sim. Não tem lógica. Mas se o que você está fazendo é íntegro, é verdadeiro, o desejo é o céu, por que que eu vou me preocupar porque tu pintou a parede preta? Ah, mas Cara, parece boate. Licença, cara. Mas, gente, se tem presença de Deus ali, vamos dizer que as boates, as baladas Isso. não tivessem pegado a cor preta para pintar a parede. Fosse branca. Fosse branca. Fosse Bom branco. exemplo. E a aí? igreja tivesse pintado a Tá igreja entendendo? desde o começo De com a preto. cor preta. Sim, sim. Quando a gente pintasse de branco. Ia falar que tava igual também. Então, gente, Não Ó, difere. um né? amigo o meu... hospital, o manicômio também é branco. E aí? Tem A doido parede é dentro da branca. igreja? Tem. Doido. Às vezes tem uns. Porque assim, ó, um colega meu, Então, tipo, é tinta, gente. ele, o que ele questionou a mim um dia? Falou, cara, ó, eu vim do mundo e ele não é crente. Ele falou, eu fui na igreja, cara, e parecia que eu tava numa balada. Eu falei, cara, e agora aí pra responder? Como que eu pra esse me saio dessa cara? situação? Foi difícil, porque ele falou, teve luzes, tal, aquela jogada de luzes, tal, não sei Aham. o quê, o povo pulando, e lá acontecendo as coisas, né? Aí eu falei, cara, é o seguinte, mano. São equipamentos. Eu tentei explicar de uma forma ali, né? Tentei me Os equipamentos sobressair. estavam convertidos ali na convertidos, igreja. Aham. São só um método pra gente. Aí expliquei sobre a psicologia da parede preta, por que a parede é preta, né? Porque a gente só tem um foco ali, né? E isso é uma influência Uma americana, influência né? americana Isso. que tá É que americana. tem, A influência não é a balada e nem a boate. entendeu? As igrejas americanas são assim. Mas infelizmente os mais velhos hoje não vão conseguir entender isso. Só né, que eu Denis? respeito. Eu respeito. Eu respeito, eu só acho que é infundado. Não tem fundamento, não tem base bíblica, não tem Isso. motivações. E se tiver motivação, é de uma ou outra igreja que está fazendo a coisa errada. E eu não posso julgar todas, Isso é porque verdade. tem igreja de parede branca que também tem suas coisas erradas. Então, Cara, e todas, é a né? tinta. Todas, a tinta. Resumindo, é só uma tinta, É só São uma a gente. tinta, né? Deus está também nas paredes pretas, nas paredes brancas. E eu não estou defendendo porque eu sou pregador. Porque eu não dependo da igreja, eu dependo de Deus. Uau, É. é isso. Então, eu posso falar com propriedade. Tá falando isso porque ele prega. Se ele falar mal da parede preta ou da parede branca, acaba a agenda. Não acaba. Eu dependo de Deus, não de agenda. Bom dia, gente. Denis, numa parte, cara, que a gente tava até conversando, Aham. né, antes, me fala aí um pouco sobre aquela ministração, cara, que aconteceu do vendedor de paçoca que aceitou Jesus. Eu estava ministrando a palavra e acabou a mensagem, e aí começamos a fazer o convite para as pessoas aceitarem Jesus, e um homem que vendia paçoca na rua saiu
da onde estava lá na rua, entrou na igreja, e aí Deus me deu uma revelação para ele. Eu não sabia que ele estava com uma plaquinha, né? Uma Sim. basezinha, Aham. porque fica aqui na altura da cintura. Tinha muita gente na frente. E aí Deus começou a revelar a vida dele inteira, a falar da situação que ele estava, tudo mais. E não dava para saber pela fisionomia dele, porque Sim. ele estava muito longe. Longe, né? Então foi literalmente o Senhor, não foi o que eu estava vendo, foi o Senhor mesmo que falou. E aí eu falei bem assim, você quer aceitar Jesus? Ele falou, eu quero. E ele veio. Quando ele veio com a plaquinha, veio com A a caixinha. caixinha de paçoca. E aí começamos a orar por ele. E aí eu falei bem assim, Senhor, dá um sinal para ele hoje de que a vida dele começa a ser mudada a partir de agora. Nossa. Aí eu perguntei pro pastor, posso fazer algo direcionado de Deus aqui? O pastor falou, fica à vontade. Eu falei, toda a igreja, ele tem paçoca aqui na frente. E cada paçoca é 50 centavos. Muito bom. Eu quero saber quem é o primeiro a semear na vida dele e mostrar para ele que quem serve a Cristo tem a vida transformada Olha. através de um ato. Aí um obreiro que estava na lateral do púlpito falou, pastor, não precisa, eu vou comprar tudo. Eu falei, não, você não vai comprar tudo. Cara. Não. Você é egoísta, você quer a vitória só pra você? Muito bom. Não, aqui cada um vai ter participação de semeadura na vida desse Isso homem. se chama igreja. Gente, veio a igreja inteira em peso, assim. E aí deu mais de 1.500, R$ 2.000, porque deram mais do que 50 Nossa, centavos. Sério, Denis? E aí colocaram o Pix no telão da igreja, Uau. QR Code, maquininha, e ele chorando copiosamente, caído no chão. E aí o Senhor me tomou para falar para ele. E esse foi o sinal que Deus te prometeu que a sua vida começa a mudar a partir de hoje. Meu Deus. Eu sei que esse dinheiro não vai mudar a sua vida, você não vai ficar rico hoje, não vai resolver todos os seus problemas, mas isso aqui é um sinal de que quem vive para Deus ou quem tem Cristo vive providência, Deus, ó. vive surpresa. Meu Deus. Então o evangelho é isso, é você entender que você sozinho pode não mudar a vida de uma pessoa, mas você como igreja, a unidade da igreja tem poder de mudar a história de pessoas. Cara, que sensacional. Você falou sobre o obreiro que queria pedir, Aham. comprar Eu tudo. entendi a boa intenção dele. Cara, mas ele tem que entender que é igreja. Só que- Igreja não é unidade, né? Numa pessoa. Não Uma é uma pessoa. pessoa. A igreja é É um corpo. Um Inclusive, corpo. eu vou entrar até em um assunto aqui Sim. sobre unidade. Tem gente que diz que é igreja sem vir à igreja. Uau. Você não é igreja sem vir à igreja. Meu Deus. Você não é igreja sozinho. Você é igreja quando você está ligado ao corpo. Ao corpo. Esse dedo mindinho, ele só é parte do meu corpo, ou ele só é corpo porque ele tá ligado na minha mão, ele tá ligado no meu corpo. Se eu arrancar esse dedo do meu corpo, ele não é mais corpo. Meu Deus. Ele é um membro fora do corpo. Então, para os desigrejados, decepcionados com a igreja, eu também tenho um conselho. E isso é uma parábola que eu ouvi, eu vou repassar, não é minha, que diz assim, quando você vai para o hospital por causa de uma doença, você é tratado no hospital, mas às vezes você tem que voltar para casa, porque você Sim. pode pegar uma infecção hospitalar. Sim. Sim. E aí, se você pega uma infecção hospitalar e você está em casa se recuperando da infecção hospitalar, eles te mandam para onde? Para o hospital de novo. Para cuidar agora da infecção que você pegou no hospital. Então, significa que o mesmo lugar que você foi para tratar, você acabou adquirindo uma doença no mesmo lugar, mas é no Interessante. mesmo lugar que você vai ter que tratar. Meu Deus. Então, o que eu quero dizer é que você vai para a igreja para tratar um problema. Chegando lá, parte da igreja causa um outro problema em você. Só que Deus está falando para todos os seus problemas. O único lugar para ser tratado é dentro da igreja. Uau, uau. Então, para você que está desigrejado, para você que está decepcionado com a igreja, você precisa entender que a igreja é o único lugar que pode sarar você da própria igreja. Meu Deus. Então não tem como você ser membro ou igreja se você não está ligado à igreja, se você não está em comunhão com a igreja. Não tem como você ser membro, um corpo sozinho, Olha aí. Uhum. entende? Interessante, Denis.
Então, saia da sua casa. Vá cultuar. Vai ser igreja. Vai ser igreja. Vai ser igreja. Denis, eu tenho uma pergunta, cara, que, assim, qual foi o momento difícil, assim, pra você? Pessoas que pisaram na bola com você. Você teve alguma experiência? Pessoas pisaram na bola nesse ministério que você vive hoje, que é o Ministério da Pregação? Poxa, tá aí uma pergunta que eu Sério, nunca cara? parei pra pensar. Ah, então ele não se importa, não. Não se importa. Eu acho que ele não se importa. Já Eu acho que você teve. teve. De ter, eu acho que já teve, mas de Teve. fato eu não me se importo. importar. Entendo. Por quê? Aí vamos lá. Quando você tem um foco em algo maior Coisa ou que pequena. realmente importa, qualquer coisa que seja menos do que isso não te atinge. Entendo. Uhum. Então não é porque eu sou inatingível, é porque o meu foco não está em coisas pequenas, está em coisas maiores. E esse maior e menor que eu estou falando, eu não estou falando em ascensão de ministério, eu não estou falando de dinheiro, eu não estou falando de fama. Eu estou falando em propósito. O propósito que Deus deu para mim, Deus já trilhou um caminho para mim. Deus falou, ó, quero te levar para esse lugar, quero te usar nessa área, quero fazer isso aqui com você. Então, se eu já sei para onde eu vou, quem me chamou e o que eu tenho que fazer, então eu já sei o que eu tenho que fazer. Qualquer coisa que aparecer nesse meio termo aqui não é maior do que isso. Meu Deus. Nada é maior. Mente blindada. Entende? Então, se não é maior que isso, automaticamente eu não vou ver. Entendo. De sentir humanamente, você pode até sentir? Pode. Mas você entende que faz parte da caminhada e que isso é necessário para você entender que a caminhada também tem, em algum momento você pode ser alvejado. Só que é só tirar a bala, Entendo. fazer a cicatriz e continuar. Sim. Mas por que eu penso também dessa forma? Eu nasci de uma casa de pastores e que meu pai me ensinou que há dificuldade do evangelho, que o evangelho tem suas dificuldades. Meu pai não mostrou as flores do evangelho, ele mostrou os espinhos do evangelho. Uhum. Ele começou pelo inverso. Porque quando você começa pelo mais difícil, Entendi. Boa. você consegue ir mais longe. Seu pai é inteligente, cara. Inteligente. Uhum. E aí o que acontece? Como eu vim com esse tipo de crescimento, e o crescimento também foi na Deus e Amor, Cara. igreja Não, hein? rígida. É, Se você passou por lá, você sobrevive em qualquer lugar do mundo. Então, o que acontece? Eu acabei sendo uma pessoa, aprendi a ter sensatez nas coisas. É necessário, tem que passar. Se passar, vai sarar, a gente vai levantar e isso muito segue. bacana. Uhum. cara. Pessoas passaram coisas piores do que eu. Sim. Isso, Sempre pensando- existe, né? sempre Pessoas pensando que passaram. isso. Sempre, sempre, sempre. Uhum. E também essa área, né, de conhecer. Se você sabe quem te chamou, o que você precisa fazer e para onde ele vai te levar, acabou. Isso te dá a convicção de saber quem te chamou. Um exemplo, eu tive a oportunidade para pastorear na América, Ah, foi. com salário, Ah, com você recebeu documento, tudo. com green card. Olha. Entendi. É uma igreja nos convidou e eu falei não. Simples assim. Simples assim. Por quê? Porque Deus falou que eu era pra mim ir pregar. Deus não falou você vai pastorear. É. Acabou. Chamado não é esse. Cara, tá bem, cara. Simples. E se você faz o que, né? Mas aí o que, Esse eu, que é o aí, o que eu problema, quero cara. dizer? É simples? Tecnicamente é. Porque Deus falou, você não está indo pregar, pastorear. Você está indo pregar. E eu entendo que é o tempo. Sim. Se Deus falou isso, vai vir proposta para tentar fazer eu desvirtuar do Desviar. caminho. Uhum. Por mais que seja para fazer a coisa Entendo, certa. cara. Uhum. Mas nem tudo que é certo que é o pra tempo ser feito. certo. É. É o tempo certo. É certo pastorear? É. Mas é o tempo? Não. Então, eu vou estar fazendo a coisa certa no tempo errado. E aí eu não vou prosperar. Entendo. Eu ia pastorear uma igreja nos Estados Unidos que não ia crescer. E aí? Porque eu estava vivendo o tempo No errado. tempo errado. Então, se você está vendo que algo na sua vida não está crescendo,
A questão não é a semente que você está plantando, mas é o tempo que você plantou. Uau. Você plantou no tempo errado. Se você plantar algo que tem que ser plantado no inverno e você for plantar no verão, acabou, você não vai colher. Então tem que entender a sua estação. Entendo. Não, mas eu me sinto preparado. Tá, você pode sentir que está preparado, mas ainda não é o tempo. Davi estava preparado para assumir o trono quando Saul estava perseguindo E ele? aí? Tava. Talvez ele talvez estava preparado. Uhum. Saul estava dentro da caverna, os soldados de Davi falaram bem assim, agora, vamos matar ele. Davi falou, não, ainda não é meu tempo. Tá entendendo? Eu não quero sentar em uma cadeira que eu tive que matar alguém para sentar. Ui. Eu quero ser convidado para sentar na cadeira. Meu Deus. Pegou, Ingrid? Aí, Eita. essa é a questão. Tem gente querendo matar processos para se assentar e na mente da pessoa ela tá vivendo o tempo de Deus e Deus tá falando, você matou alguém para sentar na cadeira. Meu Deus. Olha isso. Agora, quando você é convidado por Deus para sentar na cadeira, você senta na cadeira com dignidade. Você senta acreditando que chegou o seu tempo. E aí você tem alguém que vai endossar o seu tempo ali. Não, chegou o tempo, então Deus vai investir em mim. Entendo. Deus vai me guiar. Agora você sentar na cadeira sem Deus, você senta Aí sozinho. Você senta sozinho. Cara. É isso mesmo. Entende? É interessante entender isso, né, Denis? E ainda bem que vocês colocaram isso nessa. Porque, de verdade, um ser humano falar, receber uma proposta. Pra você ser assalariado. Não vou Estados Unidos. Sim. Pastorear. Documentação. Documentação. Que é o mais importante de tudo. E o Senhor falou, diferente. não. Eu conversava com minha esposa, e aí, mulher, vamos? É. Tá entendendo? É diferente, cara. Eu não vou dizer, quando você tem não vou certeza, mentir, né? não vou mentir para vocês, não preciso mentir, de que a gente não ficou balançado. Sim, com Por quê? certeza. Era para fazer a coisa certa. É. É o Mas reino. Era É só o o tempo. reino! Eu só vou trocar de cômodo, eu só vou sair do cômodo da itinerância e entrar no cômodo do Exatamente. pastoreio. Já sou filho de pastor, já tenho um pouco de experiência, não tenho totalmente experiência porque ainda não pastoreei, mas já tenho uma noção. Não, o Senhor vai nos usar, vai ser lindo. Sim. Vai ser. É um tão tempo novo. lindo. Mas o Senhor falou não. Aí eu já murchei, eu falei, tá bom, verdade. O Senhor falou que eu vim pregar, não pastorear. Pastorear. Então é isso, quando você tem certeza do que você foi chamado para fazer, você não perde tempo com propostas. Sim, É. é verdade, Denis. Mas é difícil, tá? Interessante, Denis. É difícil. Eu tô falando de forma simples para vocês, na hora não foi simples. Uhum. Só que depois que passa, você entende que é simples. É só dizer não. Ou é só fazer isso, ou é só fazer aquilo, porque você precisa saber. Sim, E para saber, você tem que orar, né? verdade. É. Se você ora, Deus fala. Verdade. Cara, qual foi a sua maior experiência, assim? A gente sabe que você veio de uma linhagem, que você mesmo falou que veio da Deus e Amor, Profética. profética e tal. Libertação, e cura, né? libertação, né? É. Qual foi o maior, assim, que você... Não sei se no reino de Deus a gente pode considerar o maior. Mais marcante. Mais marcante ou impactante pra vocês, assim, cara? Aí você precisa falar em qual sentido. Qual foi a pregação? Pessoal. Acho que uma pessoal. cura, vai. Uma cura. Vamos colocar a cura. Isso. Foi o dia que o Senhor fez Levantou esse o paralítico Paralítico levantar. Ah, entendi. Aham. De forma visível. Isso Isso é aí, né? E pessoal? pessoal. Foi o Senhor ter me livrado da morte. Você viu a morte, cara. De pertinho. Passou Pertinho. assim, opa, boa noite. Passou muito perto, gente. Muito perto de eu sentir o frio, de profetas me mandarem mensagem dizendo, olha, o espírito da morte quer te levar. O Senhor falou que ele quer, mas ele não vai conseguir. Mas Deus está falando isso para você ter noção de que não é um sustinho, não. Uhum, O inimigo está tentando ceifar a sua vida. entendi. Então, assim, foi algo que passou muito, muito, muito perto. E não foi só esse fato. Foi o fato também que era uma doença contagiosa, que não tinha antídoto contra ela, no Pra sentido combater, de né? injeção, Uhum. de imunizante, alguma coisa, para a Serena. A Serena tinha 3 meses Meu Deus. de vida. A doença que eu tava era contagiosa em um país que não tinha
vacina contra, Imunizante. contra Entendi. tuberculose. Então pegaria a Serena e pegaria a Mara. Totalmente. Você entende? Então não ia morrer só eu. Ia morrer todo A mundo, família a família toda, cara. inteira. É difícil. Só que o Senhor falou o que pra gente? Vocês vão pregar. O Senhor não falou que eu ia morrer lá. Você tinha certeza disso? Eu não ia Ah, morrer. cara, É. se Deus falou, eu tenho certeza. Você entende? Né? Claro, o Senhor pode mudar a rota? Pode. Só que a Bíblia diz que o Senhor não faz nada antes de falar aos seus profetas. Uhum. O que eu quero dizer é que o Senhor não deve satisfação a mim. Uhum. O que eu quero dizer é que Deus não ia falar, ó, Denis, tô pensando em fazer isso aqui, tá? Só pra você se preparar. Não. Ele faz o que ele quer. Sim. Só que a maioria das coisas que o Senhor fez, tanto na Bíblia quanto amigos próximos vivenciaram, o Senhor sempre avisa. Entendo. Ele pode não avisar com clarezas de detalhes. Ele não me falou que eu ia pro hospital. Ele não falou que eu ia quase morrer. Mas ele falou, fique preparado. Olha. Tá vindo algo aí. Aí ele não falou o dia, não falou o que que era o algo. Ele só falou, se prepara. Então, por isso que eu tinha a certeza que eu não morreria. Fiquei em choque? Claro, sou humano. Uhum. Mas a certeza que eu não ia morrer, eu sabia. É certo. Tinha. Eu não vou morrer. Glória. Ô, Denise, deixa eu te fazer uma última pergunta. Já vamos caminhando pro final, né? Eu tinha uma pergunta pra ele. Ah, então a gente... Manda Vou perguntas. fazer a penúltima, então. Manda. Deixa eu fazer a última. Vocês sempre vai, né? Para os Estados Unidos, enfim, Sim. fazer agendas. Como que funciona essa parte das agendas? Aham. Como que eu pergunto? Umas vêm por amizades, né? Por conhecimento mesmo, né? Das igrejas. E tem alguma, ou já teve alguma, que foi assim, totalmente direcionada ali por Deus? Que vocês, tipo assim, foram sem rumo? Mas Aham. vocês sabiam que Deus estava direcionando naquele momento? Assim, todas as nossas agendas nos Estados Unidos são convidados. Somos convidados. Nenhuma agenda, a gente compra passagem, vai lá e os amigos agendam. Uhum. Por quê? Se eu compro a passagem e vou por conta própria, que não é problema, tem que deixar isso claro. Eu não vejo problema nisso. Uhum. Mas eu prefiro não fazer dessa forma. Mas todas as vezes que a gente vai convidado, é convidado. Entendo. Não convidado por um amparo da igreja. Uhum. Porque eu já morei nos Estados Unidos, então eu me viro sozinho. É um amparo de Deus. Se Deus quer que eu vá para os Estados Unidos, o convite vai vir. Você entende? Uhum. Se eu não sou convidado para entrar lá, não é bom eu entrar sozinho. Sim. Exceto se eu quero tirar férias lá. Mas eu vou falar, Deus, quero tirar férias. Deixa eu ir, por favor. Deixa eu ir. Mas o porquê? Porque eu entendi que tem lugares que Deus não quer te levar. Tem lugares que não é o tempo de você ir. Às vezes Deus está com um plano para abrir portas para você naquele exato mês aqui no Brasil Uhum. e você troca para querer ir para um outro lugar porque lá pode ser melhor ou pior, enfim, não Uhum. importa. E aí você acaba perdendo oportunidades do céu. Então, Sim. funciona dessa forma com a gente porque nós trabalhamos 100% para Deus. Então, a gente tem que pedir permissão para tudo. Uhum. Pode ir, pode não ir. Ah, mas é para pregar a palavra. Mas Paulo queria pregar a palavra na Ásia e o Espírito Santo, a Bíblia impedido. diz, e o Espírito Santo de Deus impediu que Paulo fosse Uhum. pregar, Entende? porque ele queria que ele fosse lá para Filipos. Sim. Então, eu entendo isso. Então, todas as nossas agendas nos Estados Unidos são igrejas que entram em contato, convidam a gente, vamos atender essa igreja e aproveitamos e atendemos todas as demais que aparecem. Uhum. Sim. Avisamos os amigos, ó, estamos aí. Avisamos porque a gente posta a arte, né? Sim, na sim. internet. Vocês vão estar aqui? Sim. Aí começa. Convida. Mas a gente nunca fomos por conta própria. Justamente por causa desse receio. A gente tem muito receio de ir achando que estamos indo fazer a coisa certa, mas não é o tempo e a Sim. gente fica lá e passar vento. Sim. Entendeu? É. Então, a gente evita. Não fazemos dessa forma. Entendi. Entendeu? Mas não é errado quem faz. Eu não acho errado. É uma particularidade, né? Nossa, É. que o Senhor cobra da gente trabalhar Isso, dessa forma. Isso. Entendeu? Ô, Denis, eu não sei se você pode falar, cara.
Mas teve um tempo que eu tava acompanhando o seu Instagram lá, Aham. e vocês estavam, acho que visitando uma pessoa bem influente ali, que era o MC Nego Bru, Aham. né? Sim. E ele tava, acho que vocês estavam na casa junto de oração. Foi. Você tem alguma relação com o cantor MC Nego Bru? Uhum. A parte, ele é cristão, não é? Se Aham. converteu, não é? Aham. Como é essa parte? Relação eu não tenho. Uhum. O que acontece? O Nego Blue aceitou a Jesus e congrega ou congregava. Eu não sei mais porque eu não congrego mais lá. Uhum. Mas ele congregava na minha igreja no setor 63 do Cidade Tiradentes, do Belém. Que legal. A mãe dele congrega nesse setor, no Cidade Tiradentes do Belém, setor 63, pastor Ivan Tavares, que foi meu pastor durante anos. E aí a mãe dele congrega em uma das congregações de lá. E aí ele aceitou a Jesus, veio para Cristo, a esposa dele e tudo mais. E ele tem muito contato com muitos MCs ainda. Sim. E aí esses MCs pediram para fazer cultos na casa deles. Ah, que E aí o interessante. fato de ele estar na igreja, ele acabou começando a fazendo Eu cultos também. na casa desses MCs. E aí ele me convidou, porque eu congrego no setor, o Senhor me usou para entregar alguns decretos lá, e aí os irmãos falaram, tem um profeta lá, leva ele, Leva ele. coloca a mão na cabeça desses MC. E aí, por causa disso, eu conheci ele, mas não sou amigo, não tenho Entendo. amizade. Uhum. Tenho um contato dele aqui no meu celular, já orei por ele, já fui em cultos com ele, mas Entendi. não tenho amizade. Mas Uhum. conheço ele e tudo mais, e Legal. ele levou a gente Legal. de fato para ir a alguns cultos em algumas casas, porque eu entendi que eu não sou pregador só de igreja. Sim. Eu tenho que pregar em qualquer lugar. Uhum. Verdade. A palavra, entendeu? E foi pregada. Foi pregado. Os MC olhavam assim, eu falei, o É, Senhor É desse jeito é aí. desse jeito. Eu criei uma pergunta O aqui. evangelho não é um morango. Você falou disso aí, fez eu pensar, né? Aham, Que tem uns pregadores, né, aham. recentes, assim, que eles pregam muito em casa de famosos, Sim, sim. em festas de famosos, enfim, Interessante, né? né? Sim. Aham. É o que você pensa sobre isso? Entendi. Gente, tudo começa pela intenção do coração. Tudo é intenção. Se você vai num sentimento de alguém precisa ouvir uma palavra, vamos lá pregar, eu acho que não há problema. A questão é que quando você posta, você já tem uma intenção Uhum. de querer mostrar para as pessoas que você Tá com está fulano. orando por aquela pessoa e tudo mais. Eu acredito também, se você postar, o que diferencia um famoso de uma pessoa normal é porque ele é famoso. Sim. Então, da mesma forma que você posta que está pregando numa igreja, qual é o problema de você postar que você está pregando em um lugar que tenha um famoso? Sim. Porque A hoje questão recebe muita crítica, né? Se a gente pegar um caso específico de uma pessoa que pregou na casa de um famoso, que vive uma vida totalmente dissoluta em pecado, e a pessoa somente profetizar palavras de bênção, aí é estranho. Uhum. Só que, olha como você tem que pensar. Se essa pessoa que vive essa vida de pecado mesmo, não é crente, e Escancarado. vai na igreja, você não vai ter que pregar do mesmo jeito? Da mesma forma. Qual que é a diferença de você pregar na casa dela e ela ir na igreja e você também vai ter que pregar? Eu acredito que a palavra ela tem que ser pregada. Quando Jesus olhou para a prostituta, Jesus falou, não vou pregar para você não. Você é Mesmo. prostituta. Já vou falar a palavra assim, porque a gente tá no podcast. Sim. Né? Olhou pro homossexual, vou pregar pra você. Não, você é homossexual. É. Jesus falou, eu tenho que pregar a palavra. A palavra diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Como ouvirão se não há quem pregue? Uhum. Então eu não posso escolher o lugar que eu tenho que pregar, para quem eu tenho que pregar. A questão é o que eu vou falar. Entendo. Você entende? Uhum. Então a questão é, se você é convidado para pregar na casa de uma pessoa pecadora, vá pregar a palavra para que ela largue essa vida de pecado. A questão é você ser complacente com aquilo. A questão é você fazer amizade com aquilo. A questão é você normalizar aquela prática e achar que aquilo ali é Tá tudo normal. bem.
Só que eu acredito que parte da nossa igreja é muito religiosa. Sim. Uhum. A religiosidade da igreja distancia a palavra da verdade para o pecador que gosta de mentira. Uhum. O que separa é a religiosidade. Não, você não pode pregar lá. Não pode pregar na igreja rebeliada. Tem que pregar lá E para aí? que ele larga a rebelião. Eles Rebelião. têm que ouvir a palavra. Uhum. Entende? Você entende? É claro que as pessoas entendem que uma pessoa que tem rebeliou, uma pessoa assim, quando você vai lá, parece que você está sendo conivente com a prática da pessoa. Só que eu não posso, a palavra precisa ser pregada, gente. Sim. Como que você quer que ele largue? Como que você quer que ele entenda que o que ele fez foi errado, se a verdade não chega Tá lá? entendendo, cara? Você entende? Mas essa é a questão. É mais uma questão política de pregou aqui, não prega lá, Uhum. não vai lá, não pode isso, não pode aquilo, do que uma questão espiritual, não, prega a Entendo. verdade. Uhum. Eu, sendo pastor de igreja, eu falaria para um membro meu que pode ser pregador, falaria assim, vá e pregue a verdade. Porque eu não posso ter medo de ovelha sair do local que eu possa estar cuidando dela, Sim. sendo que a ovelha não é minha. Uhum. Eu cuido pro dono. Tá Sim. entendendo? O dono não sou eu. Você quer ir embora? Pode ir. Sim. A igreja não é minha. É verdade. Você não é meu. Você entende? Uhum. Aqui a gente prega a verdade, aqui é dessa forma. Isso a minha visão pastoral. Não sou pastor, mas minha visão pastoral, eu tenho essa visão. Posso mudar? Posso. Minhas opiniões pode mudar? Pode. Minha visão das coisas pode mudar? Pode, mas nesse momento penso dessa forma e posso estar certo como posso estar errado. Minha verdade não é absoluta, né? Eu sou um Sim. jovem, estou aprendendo, mas eu preciso ter um posicionamento. Eu não posso ser em cima do muro. Entendo, Você entende? Entendo. E não posso ficar a mercê, porque esse é o problema. As pessoas querem ter você. Elas querem te chantagear. Elas querem falar, você não pode. Você é meu. Não. A gente é de Cristo. É verdade. Somos É de ótimo, é Deus. verdade. Temos uma liderança. Temos alguém que cuida, que nos direciona e obedecemos porque temos obediência. Mas nós entendemos que nós somos de Deus. É verdade. É porque esses dias também eu vi dois jovens crentes Aham. de Jesus, eles estão gravando, né? E acho que vocês já ouviram falar, é aquele que fala jump, Certo. sabe? O caso Acho dele é que eles são da diferente. congregação, o pessoal da congregação cristã, Ah, né? E eles foram pro arraial do sim, do Carlinhos Carlinhos. Maia. Carlinhos Ah, tá. Maia, né? Certo. E ali Nossa, você... que polêmica isso Ali foi. eu não concordo. Você vê que é casos e casos, eu não posso generalizar. Essa ferramenta serve para tudo. Essa opinião cabe em tudo. Não. Nesse caso, eles fizeram errado, ao meu ver, na minha opinião e pela palavra. Porque ali eles sentaram na roda Ah, dos dos escarnecedores. Dos É, escarnecedores. Porque muitas pessoas defenderam, falando que ele Sim. estava pregando o evangelho, Sim, mas... sim. Agora, se eu sou convidado para dar uma palavra e sair do ambiente, tudo, Tá tudo tudo bem. certo. Agora, me assentar, a Conviver, Bíblia diz que não pode se assentar. Assentar é ter comunhão. Agora, pregar a palavra para uma pessoa que vive uma vida de pecado não significa que eu tenho comunhão com a prática dela. É verdade. Se for assim, Jesus não falava com a prostituta. Jesus sentou com a mulher que já tinha 5 maridos. Olha aí. Tá entendendo? É. Jesus mandou os discípulos ir embora comprar pão. Ele ficou sozinho com ela. Já pensou hoje um homem sozinho com a mulher que teve 5 maridos? Olha O aí. que você não ia pensar? Você Ih, religioso. rapaz, ia dar ruim, hein? É. Você ia pensar o Totalmente. quê? Olha lá o Jesus lá. Olha, É. o pregador. Porque Jesus era itinerante. É. Não sei se vocês sabem, Jesus era itinerante. Ele era pastor de ovelhas, porque ele tinha uma igreja Homem de que 12 cura. membros. Jesus tinha uma igreja de 12 membros, que eram os 12 discípulos. Entendeu? Tinha os 12 membros, mas Jesus também era itinerante, porque ele era um pastor itinerante. Ele ia de aldeia em aldeia, cidade em cidade, pregando a palavra. Aí já pensou, olha, itinerante falando com a mulher que já teve 5 maridos. E detalhe, ele mandou os discípulos irem embora. Foi. Ele ficou poderia, sozinho no ele posto, poderia ter foram ficado comprar ali, pão. mas por quê? É. Ele sabia que os caras eram religiosos demais, não ia deixar. Meu Deus. E ele Isso é forte, disse, hein? não, eu vou conversar com você. E aí Jesus chegou aí pra ela
e falou toda a verdade para ela. Ela fala, verdadeiramente, tu és profeta. Porque ele falou a verdade, mas não significa que ele era complacente ao pecado dela, ou que ele criou um vínculo com ela. Não, ele pregou a palavra e foi embora. Se Jesus fosse no arraial do Carlinhos. Tá de brincadeira, hein, Só meu? que os irmãos, os jumpers, foram lá, os irmãos cangurus, né? Foram lá, mas eu não vi. Não posso falar. Eu não vi eles pregando. Sim. E aí? Ai, mas eles deram um bom testemunho, tal. Mas qual foi o intuito de ir lá? Eu acho que só tem um intuito, pregar a palavra. Se você não vai pregar a palavra, não tem esse Não negócio de, eu vou tem dar essa. bom testemunho. Dê bom testemunho em casa. Na verdade, assim. Dê bom testemunho na rede social, não precisa É. estar lá. Tá entendendo? Você entende? Assim, na minha visão, quando eu vi aquilo, Michel e Denis, eu acho que a intenção ela é mais pela fama mesmo. Sim. Totalmente. E É o que eles demonstrou. conseguiram a fama por É um o que lado ruim, né? demonstrou, é o que demonstrou. Só que eu acredito também que, assim, também nem todo lugar que me convidam para pregar a palavra eu tenho que ir, tá? Desanalisado, Eu, né? eu preguei a ideia aqui de que não existe barreiras de locais para que eu vá pregar a palavra. Não existe. Sim. Se for chamado para pregar na casa de um famoso ou não famoso, se eu for chamado para pregar na casa de uma pessoa que não é famosa, mas que vive uma vida de pecado, eu vou do mesmo jeito. Da mesma maneira. Uhum. Não. A única coisa que as pessoas pegam no pé é porque é famoso, então a pessoa já tá vendo. Você vê que a maldade tá na mente de quem tá pensando, né? Sim. Mas, resumindo, mas o que eu quero dizer é que também nem todo lugar que me convidar para pregar é sinal que eu vou. Eu trabalho para alguém que diz, vai, não vai. Faz isso e não faz. Quantas agendas eu já marquei e cancelaram? Não era para mim pregar. Pronto. Sim. Fiquei doente, cancelou, voo atrasou. Eu entendo com isso que não não era era pra para ser. mim pregar. Vontade, não é Então vontade. Deus não deixa eu pregar em todos os lugares. Entendi. É isso Às mesmo. vezes a vez de outra pessoa, às vezes a intenção de alguém em te levar para esse Chamou, lugar é. é manchar você. Ou querer trazer fama pro local. Você Isso. entende? Tem vários, Não a palavra, Então, né? não a palavra, entendeu? Uhum. Então, resumindo, nem tudo que foi dito aqui cabe em todas as situações. Sim. Cada situação É uma situação. é uma situação diferente, é um aconselhamento diferente, é uma visão diferente, um comportamento diferente. Tem. Você entende? Entendo. Maravilha. Olha que. Tem mais perguntas? Eu acho que. já. Denis gosta, hein? Mas é isso, Ingrid. Eu acho que foi um tempo proveitoso. Denis, muito obrigado. Amém, eu que Tá? agradeço. Que Deus abençoe. A gente admira muito vocês. Amém, no obrigado. ministério. Queremos Deus que você seja volte louvado. mais vezes aí. Amém, eu venho. Pegar outros temas mais polêmicos. Vamos aí. agendar ele pra ele com a Serena, com a Mara no Isso. aniversário da nossa Verdade. Tem que agendar desde agora, hein, Tem que Michel? agendar. Chamar todo mundo. Agendar aí, para ir para né? aniversário. Tem que agendar. bebê. Ai. Tá bom? Mas muito obrigado, Deus abençoe. Foi um tempo prazeroso aí, de prazer mesmo de estar com você aí. Amém. Né? De saber tudo aquilo. Um homem que tem um coração de Deus, né? Glória a Podemos Deus. falar isso, né? Glória a Podemos Deus. ver É isso. verdade. Muito Amém. obrigado mesmo, Amém. tá? Deus abençoe vocês. Amém. Deus abençoe todo mundo que vai ouvir. Eu aprendi uma palavra e eu gosto sempre de usar ela. Coloque muito amor nas palavras que foram ditas aqui, no sentido de, às vezes a gente fala verdades ou fala palavras direcionadas por Deus, mas se a pessoa não coloca amor no que ela ouve, mesmo que seja Deus falando, ela não quer ouvir. Não quer ouvir. Uhum. Pelo fato de quem tá falando, pelo fato de ela não concordar, pelo fato de, às vezes, ela tem problemas com ela mesma, mas ela coloca esse problema no outro. E eu tenho certeza que muitas palavras aqui foram direcionadas, vai atingir seu coração, sim. a sua alma. Então saiba que muitas coisas aqui foram opiniões e muitas coisas aqui foram direcionamentos de Deus. E o que é direcionamento de Deus, tenha certeza que vai frutificar. Entendeu? Frutifica muito. Verdade, Amém. verdade. Glória a É isso Deus. aí. É isso aí, Ingrid. Deus abençoe a todos. Estamos finalizando o nosso Metanoianos. Metanoianos, transformado pelo novo entendimento. entendimento. Amém. amém. Aqui, Os ó. metanoianos. Você, metanoiano de plantão aí, que está conosco, muito obrigado. Deus abençoe, se sinta abraçado,
tá? Estamos juntos aí, começando essa nova jornada, junto com a minha companheira Ingrid, né, Ingrid? Eu gosto sempre de falar minha companheira Ingrid, Tá né? bom, Michel, tá bom. Todo mundo sabe que eu sou sua companheira. Legal. Ai, gente, muito obrigado, metanoianos. Que vocês voltem a metanoiar novamente, né? Esse tempo que a gente estava parado. Muitas coisas na nossa vida pessoal aconteceram, né, Michel? Muitas Sim. mudanças. Agora nós somos pais, né? Agora nós somos Aprender com dente, casados. cara. Pegar a senha. Então, nós precisávamos desse tempo. Mas agora nós sentimos que era o tempo de Deus de voltar, né, Sim, Michel? sim, E Deus sim. tem preparado todas as Glória coisas, a né? Deus. Tem nos conduzido até aqui. Tudo pela honra e a E nós esperamos que cada podcast atinja o coração de todos vocês que estão nos assistindo, né, de uma forma poderosa, uma forma transformadora, né, que isso que é metanoia, né, transformar a sua visão, a sua mente, o seu entendimento. E é essa a nossa intenção a cada podcast, né, Michel? Cada podcast. Então, muito obrigada pela sua presença. Continue metanoiando. Fique ligado na gente lá no Instagram, tá bom? Você que não segue ainda, tá aí na descrição do vídeo. Isso. Segue, tá bom? E fica ligado lá que a gente voltou com tudo, vai começar as postagens. É isso aí. Muito obrigado. Deus abençoe. Obrigada, Michel. Obrigada, Denis. Deus abençoe. Amém. Tá bom? Eu quem agradeço. E até a próxima, metanoianos. Deus Tchau, abençoe. gente.